faltando 8:03, nós temos Dr. Antônio Carlos Attar, angiologista e cirurgião vascular, e o nosso assunto é trombose. Bom dia, doutor. Bom dia a todos, um prazer estar aqui de novo. Prazer é nosso, mudamos o tema, né, a pedidos? Pois é, a pedidos mudamos o tema, e no fim a gente atendeu, não era trombose, né, aquela paciente. Por isso que até é legal, isso é um alerta, né, que a trombose é um diagnóstico ultrassonográfico, na realidade. Ela deve ser feita através de ultrassom. Ela tem uma série de sinais e sintomas, né, como a gente tinha conversado com aquela paciente que você pediu para eu atender, que dão indícios que pode ter trombose, mas acontece muitas vezes você pegar um paciente com sintomas clássicos de trombose, edema, dor, alteração do coração, você vai fazer um exame, vai fazer o Doppler, né, que é o exame padrão ouro para o diagnóstico, e o paciente não tem trombose. Ou, às vezes, o paciente chega, você examina, tem muito poucos sinais, muito poucos sintomas de trombose, e você vai fazer o ultrassom e ela tem trombose. Então, o diagnóstico é ultrassonográfico, para a gente conseguir ter certeza do que é realmente, se é trombose ou não. E o que é parecido com trombose nesse caso? É uma paciente que sofreu um trauma, né? Então, nesse caso, o que aconteceu com ela, provavelmente seja um edema inflamatório, né? Ela teve um trauma muito grande, a gente até encaminhou ela para fazer mais exames, né? Uma ressonância para avaliar a parte de partes moles e mais um raio-x até para avaliar a parte óssea, se teve alguma fratura que acabou não sendo identificada e que está perpetuando uma reação inflamatória e mantendo a perna dela inchada, porque no exame todo não tinha trombose, realmente. Doutor, e o que vem a ser a trombose? Então, a trombose é uma patologia no qual o sangue coagula dentro do vaso. A trombose ela pode ocorrer tanto no território venoso quanto no território arterial, que a gente já conversou aqui sobre os dois tipos de circulação. As veias são os vasos que levam o sangue de volta para o coração e as artérias é que levam o sangue até os membros. Então, ela pode ocorrer nessas duas regiões. Tem causas e consequências bem diferentes. A mais comum é realmente a trombose venosa, e que é uma patologia realmente extremamente comum. No Brasil, ocorre em torno de 150 mil casos por ano de trombose. Então, é uma patologia bem comum. Uma a cada 1.000 pessoas por ano desenvolvem trombose, que é essa formação do coágulo dentro do vaso e que tem consequências e pode vir a ter consequências graves. E daí a importância de a gente fazer o diagnóstico e o tratamento o mais precoce possível. A trombose arterial, ela é mais dramática, ela tem consequências maiores e deve ser tratada com uma urgência bem maior do que a trombose venosa. Por isso, na realidade, que a trombose é uma doença que assusta tanto, né, quando se fala. Porque, sim, ela pode ocasionar perda de membro quando ela acontece no território arterial, que é quem leva o sangue até a perna, que a gente vai hoje falar mais sobre a trombose venosa, senão acaba ficando um assunto muito amplo. Porque o principal temor, né, quando os pacientes chegam no consultório e que chegaram já ou encaminhados de outros colegas ou com uma suspeita de trombose, é justamente esse temor da perda do membro, que acontece quando a trombose é no território arterial. Graças a Deus, a trombose no território arterial é menos comum do que no território venoso. No território venoso, é muito, muito raro que um paciente venha a perder a perna por conta de uma trombose venosa, a não serem tromboses muito extensas e que acaba ocasionando uma entidade que a gente chama de flegmásia cerula dolens, que é quando trombosa tanto as veias de retorno do sangue que o sangue não consegue chegar, como se fosse um grande congestionamento, digamos assim. Está tão congestionado que você já não consegue chegar até o ponto. Isso pode acontecer, mas é muito, muito raro. As principais complicações de trombose, na realidade, são a embolia pulmonar, que também vem a ser uma complicação muito, muito grave e que tem que ser evitada através do tratamento adequado, do diagnóstico precoce, porque ela pode ser potencialmente fatal. A gente tem... Sempre me foge o nome daquele artista que faleceu dentro do avião, Marcos Paulo, por conta de uma embolia pulmonar. Estava viajando, levantou, fez uma embolia pulmonar e caiu, na realidade, já morto por conta dessa embolia pulmonar.
que ela pode ser, a embolia pulmonar pode ser de diversas gravidades, né? Então, pode ser grave, como aconteceu com o Marcos Paulo, como pode ser pequenas embolias e que vai começar a apresentar tosse, falta de ar, dor no peito, e isso pode vir não sendo tratada, piorando cada vez mais. Então, essa é a complicação mais grave da trombose venosa. Outras complicações da trombose venosa são a síndrome pós-trombótica, a insuficiência venosa crônica que ela causa. Por quê? Uma vez o sangue coagulado dentro do vaso, ela vai machucar e estragar aquelas pequenas válvulazinhas que a gente já conversou aqui também dentro da veia, que as veias têm, para fazer com que o sangue tenha um único sentido, sempre da perna em direção ao coração. Então, quando ela trombosa, aquelas válvulazinhas ficam machucadas e não funcionam adequadamente. A função dessa válvula seria, quando o paciente caminha e a panturrilha empurra o sangue para cima, essa válvula se abre, deixa o sangue subir e, por gravidade, ela fecha e não deixa o sangue voltar para a perna. E isso diminui a pressão venosa dentro do vaso. Eu costumo comparar assim, imagine você ter uma coluna de líquido enorme, cheia de divisões dentro. Se você vai medir a pressão da água lá embaixo, é uma pressão bem baixa, porque está cheia de divisões. Se você tira toda essa divisão dessa coluna de líquido, a pressão lá embaixo é bem maior. E aí acontece o quê? Extravasamento de líquidos para fora, de substâncias, proteínas que fora do vaso são estranhas ao vaso, por conta desse aumento da pressão. E isso acaba ocasionando uma reação inflamatória e vai ocasionar todos os sintomas da síndrome pós-trombótica da insuficiência venosa crônica, que são o inchaço da perna, que é extravasamento de líquido, alteração da coloração da pele, a dermatite ocre, podendo gerar reação inflamatória, que seria aquela dermatite indurada, que é uma área avermelhada e dolorida na perna, e evoluindo até para úlcera varicosa, né, que é uma patologia bem com impacto social e psicológico muito grande. A gente já conversou muito aqui, né, sobre o impacto que uma úlcera varicosa causa na vida do paciente, na parte social do paciente, que precisa ser tratado. Então, a melhor maneira para evitar essas complicações é o tratamento mais precoce possível e o tratamento adequado, né? Doutor, e quais os sintomas, né? A pessoa que tem que correr atrás, porque daí já está complicando, que é início de uma trombose. Ou ela aparece de repente, não tem início. O principal sintoma de trombose, os principais sintomas de trombose são edema, um inchaço na perna, a coloração, que pode ficar mais levemente avermelhado no local, dor, empastamento muscular, que a gente chama, quando a musculatura da panturrilha, você está sentado assim, está com a panturrilha relaxada, se você balança a panturrilha se mexe. O paciente com trombose, você vai fazer isso, está empastada, a panturrilha toda está dura, ela nem mexe. Esses são os principais sintomas de trombose. Teve isso, procura um cirurgião vascular para aí sim fazer um diagnóstico com ultrassom, né, para avaliar melhor isso. E pode acontecer em qualquer momento da vida, ou tem um momento específico? Em qualquer momento ela pode acontecer. Ela existe, tem os fatores de risco que fazem com que ela apareça, né? Os fatores de risco estão envolvidos com 3 coisas que a gente chama de tríade de Virchow, que é a estase venosa, que é o quê? Diminuição da velocidade de fluxo sanguíneo, quando o sangue está circulando mais lento, né? Estase venosa. A hipercoagulabilidade, então quando o sangue fica mais, os pacientes explicam, eu gosto de explicar mais assim, quando o sangue fica mais grosso e coagula mais fácil, né? Então a estase, essa hipercoagulabilidade, e lesão endotelial, que é machucar a parede do vaso interno, a parede, a íntima do vaso, aonde está passando o sangue. Então tudo que interfira nessas três fatores vão aumentar a chance de trombose. Então vamos dividindo, né, por cada uma. A estase venosa, o que é? A estase venosa é quando o sangue deixa de circular com o fluxo normal. O que é? Imobilização prolongada. Então tudo que deixa o paciente por um período maior imóvel aumenta a trombose. E aí vem uma série de coisas que dá para a gente raciocinar. O que? Viagem longa, sem mexer muito a perna. Até os pacientes perguntam, roupa apertada causa trombose? Dependendo da roupa apertada, causa sim. Eu tive uma paciente que usou aqueles shortinhos modeladores assim para apertar e modelar, e só que foi tão apertado que dificultou o retorno de sangue da perna e acabou propiciando uma trombose. Ixi.
pós-operatório, em que o paciente fica mais imóvel por alguma coisa. Aí o pós-operatório a gente vai associar mais de um fator, porque fora a imobilidade tem o trauma, e o trauma ocasiona uma hipercoagulabilidade do sangue também. Então a gente soma 2 fatores. Além disso, tem cirurgias que vai somar 3 fatores, que dependendo do local da cirurgia, principalmente cirurgia pélvica, que é a mais perigosa, então a cirurgia que envolve a região pélvica, porque aí, além da imobilidade, além da hipercoagulabilidade, que é uma resposta ao trauma, a gente ainda pode ter lesão endotelial, que é uma área que tem é muito próxima às veias ilíacas, você pode, na manipulação, acabar fazendo, na manipulação uma lesão endotelial, ocasionando trombose. Cirurgia no joelho também vai causar uma imobilização, o trauma, e ainda assim pode mobilizar os vasos da região, aumentando a chance de trombose. Cirurgia urológica, né, que envolve também a próstata, por exemplo, que é uma região bem vascularizada, que tem essa possibilidade de associar esses 3 fatores, né? Então, a imobilidade, bem na verdade, é o mais comum quase dessas tromboses. Por que aconteceu com o Marcos Paulo no avião? Vai viajar de avião, no avião acaba somando também, né? Então, o avião tem imobilidade, porque hoje você vai quase enlatado, né? Além disso, fechado num local com ar-condicionado, geralmente o ar é muito ressecado, então os pacientes desidratam, né? Fora isso, às vezes toma lá, principalmente em viagem longa, né, que toma uma bebida alcoólica para dar sono, para dormir, que aí soma várias coisas, né? A bebida alcoólica acaba sendo diurética, então você urina mais, desidrata mais, aí dorme, não se movimenta e ainda propicia ainda mais a trombose, né? Então, em viagem de avião, principalmente, a gente orienta sempre o uso da meia elástica para ajudar nesse retorno de sangue da perna em direção ao coração. Enquanto você estiver sentado, fazer exercícios com o pé, como se estivesse acelerando e desacelerando um carro. Tomar muito líquido não ficar com preguiça de ir no banheiro, porque vai, na realidade, melhorar, você vai tomar bastante líquido, vai aumentar a fluidez do sangue, você vai ter que levantar para ir no banheiro, porque às vezes você vai caminhar e diminuir a mobilidade, então tudo isso vai prevenir a trombose por conta da desidratação que o próprio ar-condicionado do avião causa. Então, o avião tem essa somatória de coisas também, né? Então, além da imobilidade, vamos seguir no raciocínio. A hipercoagulabilidade, o que acontece? Quais são os fatores que alteram esse ponto? Cirurgias, como a gente está falando. A própria cirurgia, o organismo geralmente se defende com a liberação de fatores pró-coagulantes. E nos pós-operatórios, o sangue fica mais coagulável do que o normal. Isso é importante e muito importante a gente frisar, é no período puerperal, após a gestação, né, quando o nenê nasce, que ocorre a dequitação da placenta, quando a placenta sai, né, do útero, a mulher, para se defender e parar o sangramento do útero, vai jogar na circulação uma série de fatores pró-coagulantes que não vão ficar só no útero, vão ficar no corpo todo. Então, esse período puerperal, logo após o nascimento, é um período em que a mulher fica muito, muito suscetível à trombose e que deve ser feita uma profilaxia importante, dependendo do caso, se o paciente tem varizes, se tem outros fatores de risco, fazer a prevenção, a profilaxia com medicamento, além de meia, imobilização precoce, com medicamento para evitar trombose. Na hipercoagulabilidade também, doença maligna, né, câncer. O câncer, ele naturalmente produz no organismo também substâncias pró-coagulantes, que deixam o sangue mais coagulável do que o normal. Então, isso é um dos fatores, assim, que quando chega uma trombose no paciente, com um paciente no consultório, a primeira coisa que a gente vai investigar não é simplesmente tratar a trombose. Porque, às vezes, a trombose pode ser um primeiro sinal de uma neoplasia que não foi diagnosticada e que está ali ainda, às vezes, no início, e você fazendo um screening, um rastreamento, você diagnostica um câncer que pode estar no início e potencialmente curável nessa fase. Então, todo paciente que tem trombose, que chega no meu consultório, a gente faz um screening, um rastreamento. Se for mulher, vai avaliar se está com o preventivo em dia, se está com a mamografia em dia, fazer um ultrassom abdominal para avaliar, fazer uma investigação, como é que está o ritmo intestinal, se houve alteração do hábito intestinal, se não, se está tendo algum tipo de sangramento, se está tendo algum tipo de corrimento na mama, se fez o autoexame, se está com mamografia. Então, tudo isso são detalhes importantíssimos para a gente enxergar o paciente globalmente, não só tratar aquela trombose que teve. Você tem que
pensar nisso tudo, fazer esse screening, porque você pode fazer um diagnóstico precoce. Eu tenho exemplo no consultório de um rapaz de 28 anos que chegou com uma trombose na perna sem explicação maior, assim. E aí, como eu faço todo esse rastreamento, e principalmente em jovem, masculino, eu fui fazer o exame testicular dele e ele tinha uma massa no testículo e era um tumor de testículo, um câncer de testículo, que conseguiu, como estava no estágio bem inicial, fez a cirurgia e isso salvou a vida do paciente, porque se esperasse um pouco mais, poderia ter feito metástase ou ter feito uma... Então, esse rastreamento após uma trombose é muito importante para ser avaliado, né? Então, nesse ponto da hipercoagulabilidade, né? Deixa eu ver se me fugiu mais algum. Da hipercoagulabilidade, não. Vamos falar, então, daí da lesão endotelial. A lesão endotelial é o que aconteceu, que a gente conversou, que poderia acontecer quando o paciente tem um trauma, uma batida, uma cirurgia próxima a esses vasos, que acabam lesando a parede interna dessa veia, e essa lesão da parede interna propiciar uma trombose, uma coagulação dentro do vaso. Que foi a suspeita que a gente teve com essa paciente que você mandou, que levou um chute muito forte e acabou ficando inchada. Pode acontecer realmente, após um trauma, um acidente de carro, tudo. Pode acontecer do trauma desencadear uma trombose. Então, quer dizer, com um trauma desse, tem que procurar um cirurgião vascular? Tem que procurar, porque às vezes o trauma acaba também somando mais desses 3 fatores, né? Além da lesão endotelial, um hematoma muito grande vai acabar fazendo com que o trauma libere fatores procoagulantes e aumentando a coagulação sanguínea. E a imobilização, né? O paciente está com dor, fica imóvel e acaba tendo trombose também. E o fato de viajar tanto daquele jeito complica mais ainda, também, né, pode ser um fator de risco, né? Sabia que estava esquecendo uma coisa na hipercoagulabilidade, muito importante. Tratamento com estrógeno, né? Que é o anticoncepcional. Então, o anticoncepcional é um fator muito importante para predisposição de trombose venosa. Então, o anticoncepcional tem que ser indicado por um ginecologista, tá? É muito comum a gente ver o paciente, não, vou comprar na farmácia, o farmacêutico indica um anticoncepcional. Não. Hoje, tem anticoncepcionais que são muito seguros, que devem ser indicados pelo ginecologista para minimizar o risco de trombose. Todos eles têm um pouco de estrógeno. Hoje, os anticoncepcionais mais modernos têm uma dose bem pequena. Além disso, ela é associado com o progestágeno, que é um outro tipo de medicamento, que acaba diminuindo um pouco o risco de trombose. Mas toda mulher que toma anticoncepcional tem que ficar atenta, porque ela está permanentemente exposta a um fator de risco. Então, cuidado durante a viagem, fazer aquelas caminhadas, tomar bastante líquido, tudo, para evitar a trombose na paciente que usa anticoncepcional. E o acompanhamento médico constante. Lembrar sempre o anticoncepcional indicado pelo ginecologista. Tem que ser indicado, cada paciente vai ter um perfil diferente e que o ginecologista vai prescrever para ele o anticoncepcional adequado para cada caso. E são 9h15, você que está ligando o rádio agora, nós estamos com o Dr. Antônio Carlos Zatter, angiologista e cirurgião vascular. Doutor, e o que me chamou a atenção nessa paciente, né, que o senhor atendeu, é que, na verdade, ela sofreu um assalto, né, e o assaltante chutou a perna dela e fez essa lesão, então. Mas é uma coisa que eu nunca pensei nisso, né? Levou um chute, ou caiu, ou, né? Até me remeteu a um tombo que eu tive recentemente, caí, só de que no meu caso inchou só no dia, depois, né, foi diminuindo. Mas, assim, são situações que a gente está aqui conversando toda semana e eu nunca tinha pensado nisso. Porque a gente fala, lesão pós-traumática. Tá, uma coisa a gente fala, mas parece que a gente não entende. Daí, quando acontece, você fala, nossa, pode acontecer com qualquer um. O organismo, naturalmente, ele tem uma série de maneiras para se defender disso, né? Senão qualquer batida, qualquer coisa, desencadearia uma trombose, né? A gente tem no organismo substâncias anticoagulantes naturais, que aí é um outro fator que a gente acabou não falando, da hipercoagulabilidade. A hipercoagulabilidade pode ser genético também. Então, o paciente pode geneticamente ter predisposição a ter trombose.
Então, tem deficiência da proteína C, deficiência da proteína S, alterações genéticas que o paciente já nasce com a história, com essa predisposição do sangue coagular mais do que o outro. Então, um outro fator importante durante a consulta, durante a anamnese, é avaliar se esse paciente que teve trombose tem outros casos na família que tem trombose, entendeu? A gente tem no consultório uma família que eu trato já desde que eu estou aqui, há 15 anos, em que uma filha dele, na verdade, faleceu, fez uma trombose e fez uma embolia pulmonar e faleceu. Ele teve trombose, o filho teve trombose 3 vezes, ele teve trombose mesentérica, uma trombose dentro do abdômen, e a gente investigou, daí você tem que fazer a investigação familiar toda, né? Pediu o exame de screening para trombofilia para toda a família, foi identificado qual o tipo de trombofilia que eles têm, e aí a gente fez uma profilaxia para a família toda. E aí, assim, a família toda, a gente está sempre em contato, o telefone sempre, o WhatsApp sempre em contato. Até há pouco tempo teve o filho dele teve um acidente de moto, e aí, num domingo, eu tive que ir no hospital já para fazer todas as medidas. Teve uma fratura de fêmur e tem que fazer todas as medidas para uma prevenção de uma trombose, para não ter consequências mais graves. E aí, dessa maneira, com esse contato muito próximo, a gente fez todas as medidas preventivas, né? A gente ficou na UTI, em acompanhamento, tudo, e acabou saindo bem. Mas foi um perrengue, porque esses pacientes são muito difíceis de manejar. O sangue coagula muito facilmente, então você tem que estar muito atento a qualquer tipo de trauma, tem que ficar muito atento para que não aconteça trombose e não ter complicações mais graves da trombose, como uma embolia pulmonar. Doutor, voltando aqui ao anticoncepcional, a Jaqueline pergunta, o Odil também, doutor, dá trombose por ser um anticoncepcional interno? Mirena, no caso, menos, ela né? cita dois. O Mirena é um DIU que tem medicamento, mas é principalmente um progestágeno de liberação mais local, só intrauterino. Então, o risco é bem menor do que o anticoncepcional oral, porque o efeito dele é muito mais local. Então, inclusive, pacientes que já tiveram trombose, que a gente, na verdade, proíbe a utilização de anticoncepcional, o Dilmirena a gente tem que avaliar com o ginecologista junto, mas é uma indicação para paciente que já teve trombose, que não pode tomar anticoncepcional oral, é uma boa indicação usar o Mirena. Então, ainda existe um risco muito pequeno, porque é ação só local, é um progestágeno, tem um risco muito pequeno, mas é infinitamente menor do que o anticoncepcional oral, e é uma alternativa para pacientes que não podem mais tomar anticoncepcional oral por conta de já ter tido uma trombose. Não, e até porque o DIU, ele tem que ter todo esse acompanhamento mesmo do médico, né? Ele é mais acompanhado, né? Não, com certeza, né? Principalmente esses que são medicamentosos, eles têm validade, né? São 5 anos, isso o ginecologista que consegue explicar melhor, né? A gente sempre tem que trabalhar em conjunto, né? Multidisciplinar nesse tipo de paciente. Doutor, o que mais que eu tenho de pergunta aqui? A Luciana, vai tirar safena no mês que vem. Pergunta para o doutor se a recuperação é rápida. Luciana das 100 Casas. Depende do tipo de cirurgia que ela vai fazer, como a gente já comentou aqui. Isso foge da trombose, né? Foge da trombose. A safenectomia, que é a retirada da safena, que a gente conversa aqui sempre, que são pelo menos 15 dias de repouso. É uma cirurgia bem menos traumática do que era feita antigamente, que tinha que ficar, às vezes, 3 meses, 30 dias de repouso. É um absurdo, né? Hoje mesmo, a convencional, quando a gente faz, é 15 dias de repouso. Mas uma cirurgia a laser, por exemplo, a gente fez em você. O que você fez? Você fez a cirurgia, saiu de lá e veio trabalhar. No mesmo dia. Não tem problema nenhum. É bem... O doutor, e voltando à trombose, né? Aqui no caso do anticoncepcional, a Jaque me fez chamar a atenção. É importante, então, que isso a gente tem que deixar bem claro para as meninas, para as mães, porque às vezes as mães têm aquela coisa de que, minha filha não, né? Minha filha não, meu filho não. A gente sempre tem isso, né? Acho que os da gente está sempre criança. A importância dessa mãe ter uma conversa, levar essa menina pro ginecologista, até para acompanhar isso, porque é perigoso lá na frente, né? A gente não sabe, né? Com certeza, tem que ficar atento, né? E sempre com um médico profissional habilitado, né? Senão
É o tipo da coisa que não dá para tapar o sol com a peneira e achar que comigo não acontece, porque quando a gente vê, pode acontecer com qualquer um. Doutor, no caso aqui de gravidez de gêmeos, que a mulher engorda demais e tem dificuldade para andar. Foi isso, uma outra coisa que a gente... É tanta coisa de falar que a gente vai passando, né? Uhum. A gestação também. A gestação em si já é um fator de risco para trombose também. Por quê? Principalmente nesses casos, que ganhou muito peso, o gemelar, imagina o tamanho que fica o útero dentro do abdômen, o gemelar, então isso comprime a parte venosa dentro do abdômen, a cava, as ilíacas, que é quem traz o sangue da perna, aumenta um dos fatores que a gente falou, que é a estase venosa. O sangue tem dificuldade de subir da perna em direção ao coração, e aí ele fica mais parado e propicia a trombose, né? Então tudo isso, realmente, o ganho excessivo de peso durante a gestação, um paciente com gestação gemelar que vai ter um útero muito maior, essas pacientes estão mais expostas também. É um dos fatores de risco de trombose é a própria gestação também. Muitas têm que fazer repouso, às vezes até absoluto. Repouso, então aí vai né? associar ainda mais a estase venosa, né? Então foi bem lembrado ela falar sobre isso, a gente tinha passado. A gestação em si, só a gestação já é um fator de risco de trombose. Sim. Doutor, no caso assim, de repouso absoluto, no caso, né, a mãe tem que ficar... O que dá para fazer? Tem bastante coisa que dá para fazer. Então, a gente tem aí a profilaxia em pacientes que no pós-operatório ou idoso, né? O idoso é uma outra coisa que a gente acabou não falando também. Quanto maior a idade, maior o risco de ter trombose. Por várias coisas. Pela diminuição da mobilidade, pelo aumento da coagulabilidade sanguínea, o paciente mais idoso acaba desidratando um pouco mais, não toma muito líquido, tudo, né? E a idade acaba também ocasionando um envelhecimento da íntima da veia, propiciando também a trombose. Então, quanto mais vai passando a idade, maior é o risco. Então, pacientes muito acamados por conta da idade, AVC, ou pós-operatório, o que a gente tem que fazer? Então, a gente tem as profilaxias mecânicas e a profilaxia medicamentosa. Isso vai ter que ser avaliado pelo cirurgião vascular para ver qual o tipo de profilaxia que vai ser feito. E essa profilaxia que vai ser feita vai ser determinada com um score que a gente calcula para saber se essa paciente vai precisar só de uma profilaxia mecânica, por exemplo, ou se ela vai precisar de uma profilaxia medicamentosa, e até se vai ser permitida essa profilaxia medicamentosa, que às vezes ela é contraindicada. Um paciente que teve um AVC, foi recente, hemorrágico, que não vai poder usar um anticoagulante, então ele não pode usar a profilaxia medicamentosa, vai ter que usar só a mecânica. Na profilaxia mecânica, o que a gente pode usar? Paciente que não sai da cama. Existem botas pneumáticas que a gente pode usar, que é de compressão intermitente. Então, hoje, isso na internet, às vezes, se alguém tem algum paciente acamado, é interessante procurar um cirurgião vascular, mas se você quiser já dar uma olhada, existe na internet, hoje em dia, o custo disso acabou diminuindo bastante, ficou muito mais viável. São aparelhos que você compra, que é uma bota pneumática intermitente, que você veste no paciente e ela tem várias câmeras nessa bota e tem um aparelhinho que vai inflando uma, desinflando outra, inflando outra, desinflando uma. Isso vai fazendo um bombeamento na perna, como se ele estivesse caminhando e estimulando a circulação. Uma fisioterapia adequada, né? Uma equipe de fisioterapia adequada, que vai fazer a mobilização, principalmente de panturrilha, para fazer o estímulo da circulação, né? Numa cirurgia que seja possível, uma deambulação precoce, por exemplo, no período puerperal, né? Logo após o nascimento do nenê. Assim que o ginecologista liberar, sair da cama e já começar a caminhar. Fazer, enquanto estiver na cama, aproveita o marido que também vai estar de licença, né? Não tem uma semana de licença, não posso. Faz o marido fazer massagem, na panturrilha, pede para a mãe fazer também, acelerar e desacelerar o carro, enquanto você estiver na cama, fazer essa mobilização. O uso da meia elástica, né, nesses pacientes que estão acamados, ajudam no retorno de sangue, empurrando o sangue da perna em direção ao coração. Em paciente gestante de alto risco de trombose, que tem muita varizes, a gente receita inclusive uma meia que ela é estéril, que é específica para procedimento, que o ginecologista põe na hora do parto.
tanto no parto cesárea quanto no parto normal. Ela já vem estéril e ela veste a meia ela já usa durante o parto e continua usando no pós-parto também. Então, as profilaxias mecânicas são mais ou menos essas. A profilaxia medicamentosa é o Clexane, que é uma injeçãozinha que a gente tem que usar uma vez por dia, né? Esse é a principal profilaxia medicamentosa e que a gente vai indicar de acordo com o grau de risco que a paciente tem, medida nessa escala que a gente calcula para ver se ela tem, uma escala que você vai adicionando os fatores de risco que ela tem, história, né? E aí ela vai dar um score e de acordo com esse score a gente vai determinar qual que é a profilaxia que vai ser feita. Se vai ser feita só a mecânica ou se vai ter que iniciar uma profilaxia medicamentosa também. Muito bem. Doutor, tem uma pergunta aqui da Angelita. Eu também tenho umas perguntas aqui depois pra gente responder. Quer ver as suas primeiro? Daí eu vejo a minha aqui depois. Tem uma paciente aqui, a Dalva. Ela perguntou assim: quando deito, sinto uma sensação ruim associada com muita coceira nas pernas. Isso é sinal de trombose? Olha, difícil, como eu te falei, o diagnóstico de trombose é ultrassonográfico, né? Mas a coceira, o inchaço, né? Tudo isso, o principal sintoma que o paciente tem que ficar atento é o inchaço, é o edema. E normalmente quando incha, costa, né? É. Uma coisa assim. Então tem que procurar, na realidade, um cirurgião vascular para a gente avaliar melhor, né? Uhum. Tem uma outra pergunta aqui que eu achei muito interessante aqui. Não, que ela pediu, doutor, é a Silmara Prantes. Doutor, fala sobre tromboflebite. Tem pessoas que acham que não precisa cuidar. É importante isso ela falar, realmente. É recado para alguém, certo? Tem gente que acha mas que é importante. Silmara, foi muito, muito bom você falar. A tromboflebite, o que é? Nada mais é que uma trombose numa veia superficial da perna, tá? E aí, só que o que você tem que tomar cuidado? Dependendo da onde é essa tromboflebite, mesmo ela sendo superficial, você tem que tratar ela como uma trombose venosa profunda. Se ela, principalmente em pacientes, e a tromboflebite, ela é muito mais comum em pacientes que têm varizes calibrosas, que têm veias mais calibrosas. A varizes é um fator predisponente de trombose, a gente também não falou da varizes, né? Então a varizes, como a gente já conversou, a varizes é uma veia que perdeu a função e ela não consegue levar mais esse sangue adequadamente da perna em direção ao coração. Então o sangue fica muito tempo parado ali dentro. E o sangue parado coagula, é a estase venosa. E aí faz uma tromboflebite nesse vaso mais calibroso, que é uma veia varicosa superficial. E aí a gente vai ter que, numa avaliação com o ultrassom, avaliar essa veia superficial. Se ela está isolada e não está conectada nem com o sistema venoso profundo ou nem com uma safena insuficiente maior, a gente pode tratar essa tromboflebite com anti-inflamatório, com calor local. É uma tromboflebite mais tranquila de tratar. Às vezes a gente pega a tromboflebite em veias muito calibrosas e que está diretamente relacionada, por exemplo, a uma veia safena insuficiente muito calibrosa também. Ou está relacionada a uma veia perfurante, que são veias que comunicam a parte superficial à profunda. E isso traz um risco tão grande de essa trombose evoluir para uma tromboflebite de safena, que vai acabar podendo ocasionar uma entidade que a gente chama de tromboflebite ascendente. Então ela vai. Por que ela acontece? Trombo tem a capacidade de formar trombo. Então, onde tem trombo, ele vai estimulando a formação de novos trombos. Por isso que às vezes o paciente pergunta: doutor, flebite caminha? Não é que caminha, é porque quando ele flebita num local, aquele trombo que está ali, ela vai estimular a formação de mais trombo. Isso vai aumentando, o trombo vai aumentando e ele vai aonde tiver estase venosa, onde tiver o sangue parado, aquele trombo vai formando mais trombo. Então, algumas tromboflebites a gente tem que tratar como se fosse uma trombose venosa profunda, com anticoagulante, com acompanhamento, vindo no ultrassom alguns dias após, uma semana após, para ver se aquela tromboflebite está realmente só localizada ali ou se ela já progrediu para algum outro local. Então, precisa sim, realmente, tem uma tromboflebite, não dá para menosprezar, tem que procurar e avaliar, porque ela pode ser tão perigosa quanto uma trombose venosa profunda.
Por isso, doutor, que tem os medicamentos para afinar o sangue, como diz o... São anticoagulantes. Né? Os anticoagulantes, quer dizer... E esses medicamentos também não podem parar sem a orientação do médico. Sim. Que é comum, às vezes, está atacando o meu estômago, o médico diz, mas não vou tomar, né? E nem começar sem orientação. E nem começar sem orientação, né? Médica. E sem orientação de um especialista que tenha conhecimento como usar esse anticoagulante. Hoje, existem anticoagulantes bem mais fáceis de serem usados do que antigamente. Assim que eu comecei, né, a atuar, a gente só tinha o Marevan. O Marevan é um medicamento extremamente difícil de ser administrado e de ser controlado. A gente nem usa mais, eu não uso mais o Marevan. Eu só uso o Marevan em paciente que é que está amamentando, não gestante, que está amamentando. Porque esses novos anticoagulantes, eles são excretados pelo leite materno e acaba afetando a mãe. Então, e o Marevan é um medicamento que não é excretado pelo leite. Então, o único momento que eu uso o Marevan hoje é no paciente que está amamentando, ou em alguns casos específicos que só esses anticoagulantes mais modernos não tem comprovação científica ainda. Tem algumas patologias que eles não têm ainda uma comprovação científica que libere a gente usar. Mas a principal indicação hoje seria nessas pacientes que estão aumentando. O Marevan é um medicamento muito difícil e muito chato de usar. Primeiro, e muito mais que isso, ele é muito perigoso não usar. Por quê? Quem não sabe usar, e se ele se o médico prescreve o Marevan sem antes fazer a anticoagulação por uma outra via endovenosa, o Marevan, nos primeiros dias de tratamento, ele acaba ocasionando uma hipercoagulabilidade. Nos primeiros 3 a 4 dias, até a gente chegar na dose terapêutica, que a gente vai ter que fazer através de um controle de exame de sangue, que é um RNI, que é um exame que a gente pede, e que ele tem que estar entre 2 e 3, até a gente chegar na dose terapêutica, que é entre 2 e 3, a gente tem que usar concomitantemente um outro anticoagulante, porque nesse período inicial, o Marevan causa um aumento da coagulação muito grande e pode ocasionar trombose disseminada, necrose de pele, são complicações terríveis. Então, o Marevan é um medicamento que tem que ser utilizado por um especialista que saiba realmente utilizar, porque ele tem consequências graves. Fora isso, a dose e resposta do Marevan, ela é muito variável. Então, tem paciente que toma meio comprimido 2 vezes por semana e está anticoagulado. E tem paciente que toma 5 comprimidos por dia e ainda tem que, às vezes, aumentar a dose. É um medicamento que tem que ser controlado, o uso através de exames de sangue semanalmente, no máximo de 15 em 15 dias depois que a paciente já está na dose terapêutica, já está bem controlada. Mas é um medicamento que tem que ser acompanhado através de exame de sangue. É um medicamento que a gente tem que ficar em contato com o paciente pelo WhatsApp 100%, assim, WhatsApp, hoje é WhatsApp, não, mas com ligação. O paciente faz o exame, doutor, meu RNI hoje deu 2,5, tá ótimo. Doutor, meu RNI deu 4 pontos, não, daí a gente vai ter que ajustar a dose. Muitos alimentos interferem na utilização, no efeito do Marevan. Então, tem uma série de alimentos que eu passo. Geralmente, eu passo para o paciente uma lista de alimentos que você não pode comer, ou se você não consegue ficar sem, tem que usar a mesma quantidade todos os dias. Medicamentos que aumentam o efeito do Marevan, medicamentos que diminuem esse efeito. Então, é um medicamento bem chatinho de ser usado. Até aqui, vamos complementar, porque teve uma outra paciente que perguntou sobre o Xarelto. Há 4 anos tive uma trombose, tem que tomar Xarelto a vida toda. O Xarelto, que é esse outro, a rivaroxabana, que é esse outro anticoagulante mais moderno. O Xarelto é um anticoagulante que a dose e a resposta dele é muito mais estável, então geralmente o paciente usa sempre, todos os pacientes usam sempre a mesma dose. Ele é um medicamento que não sofre muita interferência de outros medicamentos, então é um medicamento muito mais fácil, muito mais tranquilo de usar do que o Marevan, que era utilizado antigamente. Sobre essa pergunta da Lenia Ribeiro, há 4 anos tive trombose, só com isso a gente não tem como saber. Tem que ver como é que ela foi, se ela foi avaliada quanto à trombofilia, se ela tem alguma herança genética ou outros familiares que já tiveram trombose, se ela tem algum fator de risco ainda vigente, se ela ainda está imobilizada, ou se ela tem, por exemplo, uma neoplasia que foi diagnosticada e que ainda está em tratamento. Então, tem uma série de coisas que a gente vai avaliar
para saber quanto tempo de anticoagulação o paciente vai fazer. Geralmente, se o paciente não está exposto aos mesmos fatores de risco que ocasionaram a trombose, então o que é? Por exemplo, o paciente fez uso de anticoncepcional e fez uma viagem longa e teve uma trombose. Então, esse paciente, o que a gente vai fazer? Vai proibir o anticoncepcional dela, vai orientar a não ficar, né, fazer viagens longas, no tempo parado, e ela vai usar o anticoagulante, dependendo do local da trombose, de 3 a 6 meses. Se a trombose for, geralmente, mais ou menos assim, só para dar um resumão, assim, se a trombose for do joelho para baixo, a gente geralmente usa 3 meses de anticoagulação. A trombose do joelho para cima, até a região proximal, a região ilíaca, geralmente 6 meses. Então, vai depender de caso a caso, a gente vai avaliar cada caso para saber quanto tempo essa paciente vai ficar anticoagulada. E a gente vai acompanhar essa paciente mensalmente com ultrassom. Ela vai no consultório, a gente vai fazendo ultrassom para avaliar se está recanalizando essa trombose ou não. O que é a recanalização da trombose, né? Nesse tratamento, que a gente vai passar o anticoagulante, a gente vai evitar que o coágulo forme novos coágulos, porque o sangue vai estar anticoagulado. E, naturalmente, o organismo vai começar a reabsorver esse coágulo. Alguns pacientes reabsorvem mais facilmente, outros mais difícil, outros não reabsorvem. Vai depender do organismo de cada paciente. Então, quando a gente faz a anticoagulação, é isso que a gente quer que evite que esse trombo aumente e propiciar com que o organismo, aos poucos, vá reabsorvendo. Em alguns casos muito específicos, em que a trombose é muito grave e que pode vir a trazer consequências graves no futuro do paciente, com uma trombose muito proximal, com extensão muito grande, a gente pode optar por um tratamento que aí não é só a anticoagulação. Aí a gente vai usar um medicamento para realmente diluir esse coágulo. Que isso tem que ser feito internado, dentro do UTI, por endovascular. A gente coloca um catéter lá no meio do trombo e começa a liberar uma substância que vai fazer como se fosse um rotorrooter, digamos assim, que vai fazer com que esse coágulo se dilua, entendeu? Então, mas isso é muito, muito, muito específico para casos bem selecionados para a gente fazer, porque ele traz um risco muito grande também. Porque quando a gente coloca essa substância que a gente chama de trombolítico, que é para fazer a trombólise, ele vai derreter o trombo, não só daquela região, ela vai ficar no organismo todo. Por isso que o paciente tem que estar em ambiente de UTI, sendo acompanhado por um médico 24 horas, que a gente vai colocar esse catéter guiado por ultrassom dentro da veia que está trombosada. Esse catéter é ligado a um aparelho, uma bomba infusora, que vai fazer a infusão contínua desse medicamento para esse medicamento aos poucos ir diluindo esse coágulo e aí começar a passar sangue nesse local de novo. O grande risco disso é que esse medicamento não fica só ali, então vai para todo o organismo. Então, se ele tem um coágulozinho que está segurando um sangramento lá no cérebro, ele vai tirar aquele coágulozinho e pode propiciar um AVC hemorrágico. Então, a gente tem que fazer isso em ambiente de UTI em casos bem específicos. Muito bem. A Jaqueline complementa aqui que ela fez drenagem nas pernas após o parto. Drenagem é uma coisa muito legal, né? No pós-operatório também, né? Porque a drenagem, além de melhorar o inchaço, ele vai estimular e fazer com que o sangue suba mais facilmente até o coração. A drenagem linfática é uma das maneiras de a gente fazer uma prevenção em paciente que está acamado, né? Para ajudar na circulação. Muito bem, deixa eu ver aqui, doutor, aqui da Angelita, pergunta para o doutor, tenho muita dor atrás da perna, no nervo, atrás do joelho, dói dia e noite, tem horas que dá umas pontadas, esses dias atrás parou a dor, mas subiu nas costas, eu não conseguia sentar, será que tem a ver com um problema vascular, doutor? Não, é difícil responder só assim, né? Fazer uma avaliação. Está me parecendo mais osteomuscular essa pergunta dela, né? Está mais para a doutora Jaqueline. Porque o que eu falo geralmente, né? As varizes. A trombose dói sempre. Quando teve a trombose, ele vai ficar com dor, né? Não é dessa característica do sintoma de varizes. Mas o que eu sempre falo, né? A gente é um detetive e, de acordo com o tipo de sintoma, a gente vai levando o diagnóstico para um lado ou para o outro.
Varizes, como é que é geralmente, né, o sintoma? Só para ajudar ela, né? Varizes, geralmente o sintoma é assim, é aquele peso, cansaço, queimação, mais no final do dia. Geralmente de manhã acorda melhor, às vezes à noite não é o suficiente para descansar a perna, às vezes o paciente acha que acorda já com a perna cansada. O inchaço é mais no final do dia, também amanhece desinchado, o inchaço é mais no final do dia. Geralmente a dor de varizes a paciente não consegue palpar, tipo, ela não é aqui quando eu aperto a dor, não, é uma dor que a paciente não localiza direito. É uma dor que não muda com a movimentação. Então, se o paciente chega no consultório já falando assim, doutor, eu tenho essa dor atrás do joelho que piora quando eu mexo aqui o joelho, estico o joelho. A gente já vai pensar em outra coisa e não nas varizes. Óbvio, em toda uma avaliação geral, mas assim, meio por cima, só para ajudar ela nessa pergunta, mais ou menos assim. Se ela consegue palpar a dor, se ela nota que quando ela movimenta, mexe de alguma maneira, aquela dor altera, piora, já é uma coisa que tem que pensar na parte osteomuscular. Né? Procurar um médico para fazer o diagnóstico adequado. Né? Muito bem. Zoraide tem varizes, agora está doendo muito a perna. E escureceu do peito do pé até a metade de uma perna, doutor. Dermatite ocre, né? É? E aí? Então, isso é uma das consequências já das varizes. Há quanto tempo ela falou que tem varizes? A varize, ela não falou quanto tempo. Dói muito a perna e agora escureceu. Isso que a gente é dermatite ocre. É uma das consequências da insuficiência venosa crônica, que é ocasionado pela hipertensão venosa, que é, como a gente já explicou. Sai aquela substância para fora do vaso, que é estranha ao vaso, e começa a fazer reações inflamatórias, e essa reação inflamatória vai fazer alterações de pele, dentre elas a pigmentação da pele, que é a dermatite ocre. Então, se ela tem varizes e já está com uma dermatite ocre, é porque ela já tem uma das complicações de varizes, que ela precisa procurar o mais rápido possível para tratar essa varize. Tratando essa cor descolore ou não? Não, depende, a gente tem que avaliar, depende se essa cor é só reação inflamatória ou se é ocre. Mas geralmente a dermatite ocre pode clarear, mas não tem resolução de 100%. É como se fosse uma tatuagem na pele. Já marcou. Existem tratamentos para clarear isso. Tratamentos a laser para clarear, tratamento com medicamentos para fazer esse clareamento. Mas espontaneamente, muito provavelmente não vai. Isso fica como uma tatuagem na pele e que para retirar, assim como uma tatuagem, você pode retirar com o laser, né, ou com medicamentos para fazer o clareamento da pele. Mas esse também é o menor dos problemas, né? Ela tem cuidado. Na realidade é um sinal de alerta. A dermatite ocre é um sintoma da doença principal dela, que é a varizes. Então ela tem que fazer a cirurgia, fazer o tratamento das varizes para evitar que essa dermatite ocre vai evoluir por uma dermatite endurada, por uma inflamação e até por uma úlcera varicosa. Então, a dermatite ocre, digamos assim, é o primeiro estágio pré-úlcera, vamos dizer assim, né, que possa ser um alerta para ela que está tendo consequências graves, as varizes dela, e que isso pode vir a piorar. Muito bem, doutor, vamos ver se dá tempo de atender essa aqui. Ela perguntou ver se dá tempo. Danice Alto das Oliveiras, doutor, tenho 57 anos, estou fazendo exercício agora específico para o glúteo e coxa. E forçado muito as pernas. E durante o dia tem me dado umas câimbras na frente da canela. Começa a latejar e já vem as câimbras. Tem alguma coisa a ver com circulação? Se ela começou agora a atividade física, provavelmente não, né? Isso aí é a fase adaptativa, né, da atividade física. No início, se ela não fazia atividade física antes e começou agora, esse início é comum, a ocorrência dessas câimbras, né? Mas ela está no caminho certo, é isso que tem que fazer. A atividade física a gente sempre bate aqui, e o que eu falo no consultório, a gente fez até alguns kits lá para estimular o paciente a fazer atividade física e a colocar a perna para cima, né? Você ganhou o teu kit lá, né? Ganhei. Meu chinelo veio hoje. Então, a gente fez isso justamente para conscientizar, né? A gente fez lá o hashtag Eu Cuido, de quem me leva a todos os lugares. Como que é a melhor maneira de você cuidar da sua perna? Praticar atividade física. Atividade física tem que tirar... É engraçado como os pacientes têm essa ideia de que, doutor, eu tenho varizes, eu não posso fazer atividade física, né? Não, muito pelo contrário. Né? Não, eu tive trombose, eu não posso fazer atividade física. No início da trombose de tratamento, num certo período não, mas depois é necessário que você faça. A atividade física é o melhor tratamento para a parte circulatória da perna. Quais atividades físicas? Atividade aeróbica, caminhada, corrida, fortalecimento muscular da panturrilha e da coxa. A panturrilha é o coração venoso na perna, ela que faz o sangue circular, ajudar na circulação. Então, a melhor maneira de você cuidar das pernas é
através da atividade física. Fora isso, a atividade física, além de estimular a circulação, vai te ajudar a manter-se no peso ideal, porque o excesso de peso é um fator predisponente tanto para a trombose, que causa essa estase venosa, quanto para desenvolvimento de varizes. Então, é muito importante. A atividade física é, assim, por isso que a gente fez tudo isso para estimular o paciente a fazer atividade física, porque o corpo da gente foi feito para se movimentar, né? E quanto mais a gente se movimenta, mais faz atividade, mais a gente previne o aparecimento de trombose, mais você previne o excesso de peso, mais previne o aparecimento de varizes. Fundamental. Muito bem, a Nisso, só complementando aquelas que faz exercício faz tempo, só que esses específicos, né, para canela ali, faz 2 meses. Então está numa fase adaptativa ainda. Muito bem, doutor Antônio Caluzata, daqui 15 dias, daí vamos falar de aterosclerose, que era o assunto de hoje. Obrigada, bom dia. Obrigado a vocês, um abraço a todos. A gente está ainda, então, no Instagram, isso, né? Que é doutor.zata_vascular, ou no Facebook, que é a Clínica Pro Saúde Vascular. Pode mandar as dúvidas lá, algumas perguntas a gente responde. E o celular aqui. Isso, está na clínica, na Presidente Kennedy 764, telefone 3272-1542, tá? E o celular que eu também não vou achar agora, depois eu passo, tá? Porque sempre é assim, né? A gente sempre esquece do celular. A gente sempre se perde com o celular e o WhatsApp, mas já eu passo para vocês. Mas se você entrar também no Instagram lá, no doutor.zata_vascular, tem ali o WhatsApp, a gente tem 2 WhatsApps para atendimento e agendamento para facilitar, né? Hoje em dia não tem mais ligar, tá ocupado. Não, vai, já entra lá, deixa o seu recado, né? E já fica sabendo. Já Daqui 15 dias, então. Daqui 15 dias. Te espero. Tá bom? Abraço. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Até pedir os teus textos, eu não estou achando agora, porque eu separei os textos, até para a Lisa mandar depois para a menina. Eu acho que é 8404-2161. Vamos fechar aqui. Acho que é isso. Só toca as melhores. Quase não tem texto aqui, ó. Aqui. 8404-2161. Ah, eu já decorei de tanto. Já decorou.